Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Estudo Divino. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, participe aqui do nosso canal, compartilhando, comentando aqui nas nossas mensagens e também ativando o sininho de notificações para que vocês sempre recebam aqui as notificações dos novos vídeos, das lives que vão sendo feitas aqui no nosso canal Estudo Divino. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de escrituras bíblicas, independente de qual seja, da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus, que muitas vezes se adequa, se adapta ao nosso cotidiano. Eu sempre falo aqui no nosso canal que nós temos que ler a Bíblia considerando também fatores históricos, fatores culturais. Inclusive fiz um vídeo esses tempos atrás falando sobre as cartas de Paulo, que fala para pessoas de diversas culturas. A Timóteo ele fala de acordo com a cultura de Timóteo, aos romanos ele fala de acordo com as culturas dos romanos, e é por isso que Pedro fala para que nós tenhamos cuidado ao ler as cartas de Paulo, para que nós não peguemos as passagens das cartas de Paulo e convertamos segundo as nossas próprias concupiscências. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês algumas informações, algumas passagens que nos mostram claramente isso. Tem inúmeras passagens, mas eu gostaria de falar de alguns temas da escritura bíblica para vocês. A começar pelas palavras de Jesus, pelas coisas que Jesus falava e a alusão que ele dava no seu tempo para o seu povo, para o povo de Israel. Nós vemos que Jesus falava muito de pastoreado. Jesus falava muito de colheitas. Jesus falava muito de figueira, de trigo, de joio. Ou seja, Jesus usava uma linguagem muito baseada na agricultura. Por que isso? Porque Jesus não fala de uma linguagem mais baseada nas coisas futuras, por exemplo, porque Jesus fala numa linguagem que as pessoas precisavam entender. Essa é a resposta. Jesus, quando fala de pastor, do bom pastor, que ele é o bom pastor, ele não está falando por acaso. Ele está falando de pastor fazendo uma alusão aos pastores que guiavam ovelhas. Quando ele fala de pastor guiando ovelha, ele faz uma alusão. Assim como ele falou também de cegos conduzindo cegos, né? Condutores de cegos. Ele falou também de médicos, né? Que médico tem que estar onde o doente está. Ele faz diversas alusões desse tipo. Então nós precisamos muito considerar o contexto histórico, a cultura daquele povo. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Talvez se ele falasse para nós, hoje, na nossa cultura, ele falaria, eu sou o arroz e o feijão da vida, porque ele estava querendo fazer uma alusão a exatamente aquilo que o povo tinha de principal para se alimentar. Azeite, quando se fala muito de azeite, Jesus usa muito o que era de cultura da época para fazer alusões até espirituais. Por exemplo, eu quero navegar com vocês até um contexto histórico da época, onde as pessoas tinham costumes de escrever os seus nomes em construções de templos feitos para adoração a Deus. Eu quero mostrar uma imagem para vocês deste pilar que foi encontrado em 2018 por arqueólogos em Jerusalém, uma escavação. E este pilar, como vocês estão vendo, tem umas escrituras. A escritura que está ali em hebraico, o mesmo hebraico que uma criança hebraica hoje pode ler, está escrito Hanania Dodelo Legeroshalai, que quer dizer Ananias, filho de Dédulos ou Duodeno, alguma coisa desse tipo, de Jerusalém. Ou seja, os homens que ajudaram na construção deste templo, de qual fazia parte esse pilar, podiam escrever o seu nome ali. E uma dessas pessoas era esse Anania,
né? Ananias, no caso. Então ele teve a honra de escrever ali na pedra o seu nome, de quem ele era filho, da família pertencente e também da sua cidade natal, ou a cidade onde ele vivia. Bem, aí nós vamos para a Bíblia Sagrada. Pegue sua Bíblia e abra aí no livro de Apocalipse, capítulo 3, especificamente ali no verso 12, onde o Senhor fala da seguinte forma: olha, João, diz a minha igreja, ó, a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Viram só que mensagem maravilhosa? Aqui o Senhor fala bem assim: o nome de vocês não será escrito em colunas como vocês têm por costume, mas vocês mesmos serão a coluna do templo do meu Deus. E diferente desses templos que aí estão, caídos, que foram derrubados, como o Senhor disse daquele grande templo em Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra, e isso se concretizou no ano 70 após Cristo, esses templos passaram, essas pedras caíram. Mas ele afirma que daquele templo em que nós não seremos só um nome escrito, mas coluna, seremos a própria coluna, nunca sairemos, nunca seremos derrubados. Maravilhoso, né? E para terminar, gostaria de comentar uma outra escritura, dessa vez do apóstolo João, no próprio livro de Apocalipse, quando ele diz, lá no finalzinho, abra sua Bíblia aí, Apocalipse 21, no verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Nós lemos isso daqui e nós conseguimos perceber que haverá um novo céu e uma nova terra, e não haverá mais o céu e a terra que nós conhecemos. Mas por que ele diz e o mar já não existe mais? Pense bem, João estava na ilha de Patmos, isolado com prisioneiros, e todo lugar onde ele olhava, ele só via água, quilômetros e mais quilômetros de água. Ele sabia que estava muito distante dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas a quem ele amava. E aí, naquela conclusão do que ele viu, ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe mais. Aquele mar que era a barreira dele para os seus familiares, a barreira dele para uma convivência social, para a liberdade. Se ele estivesse em celas, talvez ele falava, e a cela já não existe mais, as grades da cela já não existem mais. Nós temos que ler a Bíblia, meus amados, não como meninos, nós temos que ler com olhos espirituais muitas vezes, e também com inteligência. Não que eu sou exemplo, não quero ser aqui o cara exemplar para isso. Eu aprendo muito, até mesmo com vocês que estão me assistindo aí. Mas nós não podemos ser meninos ao ler as palavras de Deus e achando que tudo está restrito a nós, ao nosso pensamento, à nossa mente. A Bíblia não foi escrita só para nós, não foi escrita só para o nosso tempo, mas sim para toda a humanidade. Que Deus te abençoe e te dê luz para que na hora que você for ler as Escrituras, você seja mais do que abençoado. Você seja edificado pelo pão, pelo alimento espiritual que está na palavra. Até a próxima.